E Bolsonaro já dizia como eles estão aplicando a ditadura aqui no Brasil. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta de um prefeito, faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assine essa portaria hoje, que eu quero dar um puta de um recado para esses bosta. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado. Quem não aceitar isso está no governo errado. Esperem para 22, né, o senhor Álvaro Dias, espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô. No meu governo. Aí, Bolsonaro nem sabia o que poderia acontecer, mas já estava alertando o povo. E agora vocês vão ficar chocados com esta notícia desse aliado de Bolsonaro que acabou de ser preso. Um general 4 estrelas. E Adrilles Jorge comenta: prenderam Braga Neto, provavelmente prenderão Bolsonaro. Estão aprisionando a verdade. E a verdade é que está havendo sim um golpe no Brasil. Mas a parte de quem está acusando os outros é o golpista. Vejam. Braga Neto, candidato a vice-presidente, general de 4 estrelas, preso. Bom, se alguém queria intervenção do Exército, essa é a intervenção. Da omissão completa, da covardia e da ação punitiva contra os seus próprios membros. Olha, se houve algum tipo de golpe, alguém poderia dizer que houve de fato, dentro das instituições. Quando o Tribunal Superior Eleitoral, o STF, tirou Lula da cadeia, um homem condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes. Quando, eventualmente, se colocou como árbitro parcial durante o pleito de 22, censurando um lado, a saber o de Bolsonaro, em que ele não podia dizer que Lula era ladrão, não podia dizer que Lula era condenado, não podia dizer que Lula era a favor do aborto ou amigo de ditadores, em que ele não podia usar a imagem do 7 de setembro, uma série de censuras, uma série de parcialidades do Supremo Tribunal Federal. Poderia-se dizer que houve golpe, de fato, quando o Tribunal, a Suprema Corte criou inquéritos com tipificações criminais não previstas no Código Penal, como crime, como o discurso de fake news, que é crime de opinião, que não existe esse crime, como discurso de ódio, que é um discurso de crítica, que também não existe esse crime. Enfim, golpe foi dado. Se houve uma tentativa de contragolpe, eu não sei. Mas a questão que se coloca é: Bolsonaro aceitou tacitamente as regras desse jogo. Um jogo jogado por quem, a meu ver, já estava golpeando a Constituição e a democracia brasileira. Então, eventualmente, o que se pode falar é: há hoje uma insurreição contra esse golpe. Se há uma insurreição, é uma insurreição a favor da democracia, a favor da república e a favor da liberdade de expressão. Diziam que esses, entre aspas, verdadeiros golpistas iam arrefecer com a eleição do Trump. Não é o que está acontecendo. Estão duplicando, triplicando, quadriplicando a aposta. A fé sem obras é vazia. A esperança sem ação é inútil. Quem vive apenas na esperança, reclamando como uma criança dentro de um quarto escuro, está vivendo na espera, não está vivendo. O que há é a necessidade de lideranças políticas acordarem, a saber o próprio Bolsonaro, a saber Tarcísio Gomes de Freitas, o governador Caiado, de falar que existe realmente um golpe, e um golpe em curso, dado por aqueles que estão prendendo as pessoas, censurando as pessoas, sem devido processo legal, estabelecendo crimes que não existem e prendendo pessoas dignas no país. Se não houver essa reação, vai haver e vai continuar havendo uma ditadura no Brasil. A questão que se coloca é essa, é clara.
ou se faz o impeachment daqueles que são os verdadeiros golpistas, ou eventualmente a gente vai ficar numa narrativa falaciosa de anistia. Anistia pra quem, cara pálida? Eu não cometi nenhum crime, ninguém cometeu nenhum crime desses que estão sendo presos, que estão sendo levados, que estão sendo censurados, estão sendo massacrados, entendeu? Existe uma projeção espelhada em que o criminoso real projeta seu crime nos outros que estão sendo presos, caçados, cerceados e massacrados. Enquanto as nossas lideranças políticas não acordarem de que há, de fato, um golpe em curso no país e que tem que se contrapor esse golpe, fazendo o impeachment do Alexandre de Moraes, por exemplo, não vai haver nenhum tipo de esboço de reação concreta. Não se negocia com o leão com a cabeça na boca do leão, já dizia o Winston Churchill. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Tá aí, gente, ele foi perfeito em sua análise. E vocês concordam com ele? Se sim, deixe aqui nos comentários. E agora, olha o que disse esses jornalistas da Oeste. Vocês acham que os ministros estão preocupados? É lógico que não, estão confessando tudo ao vivo. Agora precisamos saber o que vai acontecer adiante. Augusto Nunes disse: Funda de todos eles. Eles me lembram, os caras, quando eu fui pro Estadão, quando eu passei pela primeira vez no Estadão, com gente sentindo saudade da caneta tinteiro. E depois eu peguei o pessoal com saudade da Olivetti. E assim vai. Eles estão na pré-história, eles não sabem mexer com isso. O nosso Alexandre de Moraes não consegue apontar os quadrinhos ali que tem semáforo, não tem semáforo. Estão nessas. Aí é o seguinte, eles acham ótima a censura, mas eles odeiam o papel de censor porque dá trabalho. Eles vão censurar por quê? Eles acham que a mentira surgiu em 2019 com o inquérito das fake news. Começou por causa do Bolsonaro. Também, veja só, como é que é feita a depuração, como é que foi feita historicamente a depuração lá da leitura dos jornais. O jeito que é inglês, ele sabia que aqueles tabloides ingleses exageravam, digamos assim. Aqui no Brasil, nós tínhamos notícias populares e tal, que soltava com frequência manchete sobre um macaco tarado, que atacava aqui em São Paulo, etc. Você dava aquele discurso e dizia, não acredito nisso. Nós não somos idiotas, os leitores e os usuários dessas redes. Quem vai, deixa publicar o que quiser. Se você ofende a honra de alguém, tá aí, nós temos os crimes contra a honra. Se você conta uma mentira política, o eleitor não precisa de babá de marmanjo. Ele sabe filtrar. Só o povo tem o direito de fazer essa filtragem. Eu já sabia desde sempre que nenhum homem pode se arvorar em o doutor em verdades e mentiras. Isso é certo, isso é errado, quem pensa assim é idiota. Depois que eu vi essa turma falando, vejam isso que eu escrevi, eu só transcrevi o que andaram dizendo nesses últimos dias os ministros, pois não passam no exame do Enem. Não sabem falar português. Eles não sabem a língua oficial do Brasil e sabem isso aí, distinguir verdade e mentira. Eles precisam parar de ser arrogantes e parar de deliberar sobre tudo. Eles não entendem disso aí, falam cada besteira sobre a inteligência artificial, que é que dá medo da burrice natural de todos eles. E insistem em fazer o quê? Tira o artigo 19, que determina só o seguinte, uma plataforma para retirar algum conteúdo que alguém precisa se queixar do que está escrito ali, a justiça examina, tal providência. É assim mesmo. Agora, eles acham que tem que fazer tudo a jato, por que não termina o inquérito das fake news? Por que não termina o julgamento do golpe? Ou dos golpes, que tem um por dia? Então, o Supremo está se metendo em tudo, está na hora de ficar quieto. Para de falar e comecem a trabalhar direito. O Fux é que me espanta, porque o Fux já foi juiz.
Mas é aquilo, né? Se você põe uma besta quadrada convivendo com um cara minimamente inteligente, não é a besta quadrada que vai ficar inteligente. É mais fácil o outro desaprender. Então o Fux está se... O federal dobrou a aposta na crise que a corte vive com o Congresso. Ontem, durante evento STF em Ação em Brasília, o ministro culpou os parlamentares por supostamente empurrarem as decisões do Congresso para o STF julgar. Segundo o Fux, os deputados e senadores não querem pagar o preço das suas decisões. Abre aspas. Eu, particularmente, sou contrário a essa postura e interpreto a Constituição, às vezes como a obrigação do Supremo decidir, não decidir e devolver o caso. É a melhor forma de prestar justiça em casos que o Supremo não tem capacidade institucional, fecha aspas. Conforme o ministro, o STF tem atribuição constitucional de decidir sobre temas quando é provocado. Aspas, novamente. Nós estamos agora nos deparando com um problema dificílimo, que é a regulação das redes da inteligência artificial. Estão surgindo legislações de inteligência artificial num momento muito prematuro, a ponto que podemos dizer que tudo o que se sabe hoje sobre ela é que ninguém sabe nada sobre a IA. Então, o Supremo, sem expertise nenhuma, está aí debruçado nessa questão, fecha aspas. Alexandre, eu quero te ouvir aí sobre essas declarações do ministro Luiz Fux. Ele concedeu, estava numa palestra, né, num discurso nesse evento STF em Ação ontem, em Brasília, em que ele admite que é um tema complexo, o assunto ainda é muito prematuro, o STF não tem expertise, no entanto, está debruçado sobre não uma, 3 ações para regulamentar as redes sociais. São 3 ações que contestam o artigo 19 de uma lei, Marco Civil da Internet, que foi discutida neste país por 5 anos, de 2009 a 2014, quando a lei entrou em vigor. Eu lembro que eu fiz programas, na quarta-feira tinha um programa de debate, vários programas sobre isso, a gente passou anos discutindo para chegar a um texto que atendesse a toda a necessidade da sociedade. Agora vem a inteligência artificial e o ministro Fux, com sabedoria, reconhece que só sei que nada sei, né? Então, o Supremo que deixe o Legislativo legislar. Sim, tem 3 ações. Ele se queixa do parlamento, ele devia nominar, individualizar, que foi o senhor Randolph Rodrigues que acostumou o Supremo ao uso daquele cachimbo de se meter em questões do Legislativo. A minoria perdia no voto do plenário e aí recorria à alavanca do Supremo para prevalecer os seus pontos de vista após a derrota em plenário. E o ministro Fux já disse mais de uma vez que esses assuntos têm que ser resolvidos na arena política, e Supremo não é arena política, não tem poder para isso, porque o povo, a origem do poder, não lhe deu poder para isso, deu poder para legislar aos legisladores, eles são julgadores, é um tribunal constitucional. Aí 3 ações dizendo que não vale um artigo que começa assim, no intuito de preservar a liberdade de expressão e a vedação à censura, que estão previstos na Constituição, no artigo 5º e no artigo 220, no intuito de obedecer à Constituição. Esse Marco Civil da Internet estabelece que só vai haver retirada depois que a Justiça se manifestar, né, e alguém reclamar de uma ofensa, uma injúria, uma calúnia que estiver lá. Agora, o que o Supremo está querendo é que as plataformas façam censura. Como é que alguém vai julgar? Isso é um discurso de ódio, isso é uma incitação à violência. E mais, pela manifestação que a gente tem recebido da mais alta cúpula do judiciário, é discurso de ódio se a origem for de direita. Se for de esquerda, não é. É incitação à violência se for de direita, de esquerda, não é, ainda que haja. Então, está impregnado pelo viés político, que não é próprio do Poder Judiciário, que tem que ser isento.
ouvir a defesa e a acusação e ficar no meio. Por isso existe a balança da justiça. Só que tudo isso a gente já está... Tomara que a gente não naturalize isso, não se acostume, não pense que isso é normal. Isso é anormal, como o Zuckerberg agora manifestou-se. Em democracias no mundo, isso não existe. E aí, Cauti, Luiz Fux? E olhem esta notícia: parlamento aprova impeachment de presidente da Coreia do Sul. Dos 300 deputados, 204 votaram a favor da destituição de Yoon Suk-yeol. O parlamento da Coreia do Sul desistiu nesse sábado, dia 14, de Yoon Suk-yeol do cargo do presidente do país. O motivo foi a tentativa de Yeol estabelecer a lei marcial em 3 de dezembro, abrindo uma crise política. O Congresso derrubou a lei marcial poucas horas após ele ter sido instituída. Dos 300 deputados, 204 votaram a favor da destituição do presidente por insurreição, enquanto 85 votaram contra. 3 se abstiveram e 8 votos foram nulos. Segundo os resultados anunciados pela presidência do órgão, o presidente não se manifestou diante do resultado definido no parlamento. Mais cedo, a KBS, emissora nacional, disse que ele estava assistindo à votação de sua residência oficial. Bom, gente, é o que está precisando acontecer aqui no Brasil, né? Alguns impeachments por aí, porque eles estão passando de todos os limites. Chegar ao ponto de prender um general 4 estrelas, general Walter Braga Neto, com qual acusação? A que eles querem, né? A que eles colocam lá e resolvem. Gente, infelizmente, Lula está adoecido, o Brasil está na UTI junto com Lula e quem está comandando tudo é o sistema, como a gente pode ver, como já era de se esperar. Na verdade, já estava comandando, né? Mesmo ali, Lula acordado, Lula, né, sem estar doente, quem estava comandando tudo era o sistema, e isso ficou muito claro. Mas vocês viram esse vídeo que eu coloquei para vocês logo de comecinho de Bolsonaro? Ele tem ou não tem toda a razão? Adriele Jorge nem se fala, sem dizer os comentaristas, né, jornalistas conceituados, como Augusto Nunes e Ana Paula Henkel. Bom, esse foi o vídeo de agora, eu espero que vocês tenham gostado, eu preparei para vocês com muito carinho, separei as notícias mais interessantes que saíram agora. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro e ainda não é inscrito aqui neste canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Muito obrigada a todos, só não esquece de compartilhar, de curtir, de comentar, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você está fortalecendo a política de direita no Brasil, que como vocês podem ver, está sendo muito perseguida. Eu agradeço a cada um de vocês, desejo um dia mais que abençoado. Até nosso próximo react!